Está começando o seu Jornal Jovem. E hoje iremos falar sobre um tema muito pessoal. Iremos falar sobre identidade. É sim, e muito profundo também, pois temos digitais únicas em Deus. Mas, Nia, o que é que a identidade tem a ver com o nosso tema de hoje? Bem, Jenison, não é sobre essa identidade que iremos falar. Vamos falar sobre identidade muito mais profunda. Vamos falar sobre identidade em Deus. Ah, quer dizer que nós temos identidade vinda de Deus? Excelente raciocínio, gente. É isso mesmo, gente. Nós temos exemplos de homens e mulheres na Bíblia que tiveram identidade e mudaram a sua história. É verdade. E eu conheço a história de um homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe e se tornou um dos principais profetas de Israel, que é o profeta Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Então deve ser por isso que você o admira tanto, não é, Genilson? Por quê? Mas não para por aí. Na Bíblia nós temos muitos outros homens e mulheres que tiveram identidade em Deus. Muito bom. Vamos com o nosso repórter internacional Genilson, que hoje é âncora, que foi buscar resposta para nós. É com você, Genilson. Eu mesmo. Davi, um homem com uma grande identidade em Deus, sinônimo de valentia, considerado um homem segundo o coração de Deus. Logo, avista seus oponentes e parte para cima. Lutando com toda garra e força. Veja quanta destreza, quanta habilidade na luta. Um homem destemido, sem medo de nada. Vejam só com que força e precisão ele arrasa o seu adversário, o leão. E com apenas uma funda, ele derrota o temido gigante. Sara, duvidando da promessa que o Senhor havia feito a Abraão, logo em seguida aparece grávida, dando glória a Deus pelo cumprimento da promessa. Glória a Deus, estou grávida, glória a Deus. Sansão, grande homem com identidade em Deus, sinônimo de força e beleza, de valentia, de garra. Quanta coragem e força, é claro. Um homem de muita bravura, correndo pela mata em busca de seus adversários. Agora, acompanhem o exemplo de força e imponência. Muita força. Débora, grande mulher de Deus, preparando e orientando seu exército para a batalha. Jeremias, grande profeta de Deus, conhecido também como profeta chorão. Uau, vocês viram? Esses personagens tiveram identidades únicas. Sem sombras de dúvidas. Cada um com uma identidade peculiar. Mas não termina por aí. Fomos com nossa repórter Nia até a casa do nosso pastor. Fomos em busca de uma entrevista para nos aprofundarmos mais sobre esse tema. É com você, Nia Bernardes. Com você. Eu mesma. Olá, geração jovem. Nós estamos aqui na casa do pastor Israel e nós vamos fazer uma entrevista sobre o que é ter uma identidade em Deus e viver a identidade que Deus tem para nós. Vamos lá. Olá. Boa tarde. Paz do Senhor, pastor Israel. Paz. Bom, nós
estamos aqui nessa tarde para fazer uma entrevista com o nosso pastor Israel e nós vamos perguntar ao pastor sobre uma identidade em Deus, como ter e viver a identidade que Deus tem para nós. Pastor Israel, o nosso tema é identidade em Deus e nós estamos enfatizando a vida de Jeremias. E eu queria que o senhor nos contasse sobre o profeta Jeremias e como foi evidenciado o chamado de Jeremias, ou seja, a identidade que Deus tinha para Jeremias. Como foi que se evidenciou isso? Bom, Jeremias, quando ele descobriu o chamado dele de profeta, ele já era criança, né, tipo 13 anos de idade, e viu Deus falando com ele, né, e aí ele pôde identificar. Até então ele já estava, como naquela época, como havia o rancho dos profetas, ele já estava, digamos assim, que na escola de profetas, né? Para que pudesse desenvolver, ele que já vinha de uma família que era de sacerdotes. Então, com essa idade, ele já teve o chamado, descobriu. Mas ele só veio assim, ter essa identidade, só veio a pôr em prática, podemos assim, assumir a identidade de profeta a partir dos 20 anos de idade. Amém. A identidade de Jeremias fez a diferença para o povo de Israel, mas de uma forma geral, qual foi a diferença mais notória que essa identidade que Jeremias teve de Deus evidenciou para a história de Israel? Bom, Jeremias, no período, ele passou no seu período de profeta, foram 40 anos como profeta. E durante esses 40 anos de profeta, havia um rei naquela época, que era o rei Josias, onde se havia um elo de confiança estabelecido entre Jeremias e ele, belíssimo, né? E o rei acreditava muito nas profecias de Jeremias. Após a morte de Josias, veio o rei Jeoaquim, que ele aí começou a cancelar todas as profecias de Jeremias. E aí, na verdade, foi onde Jeremias teve que realmente mostrar a que foi chamado. Um profeta corajoso, um profeta que não tinha medo de enfrentar a época. O rei Jeoaquim perseguiu ele, porque as suas profecias estavam mostrando que o povo de Israel estava indo de encontro com a palavra de Deus. Então, assim, o grande diferencial na vida de Jeremias é que ele foi um profeta relutante. Um profeta que, mesmo sendo preso, mesmo jogando nas cisternas várias vezes, mesmo sendo perseguido, correndo risco de morte, mas ele estava ali, fazendo o seu papel. Ou seja, já tinha assumido a sua identidade de profeta e estava fazendo a vontade de Deus. Pastor Israel, o senhor está falando que Jeremias sofreu várias consequências por esse chamado, por viver essa identidade que Deus tinha para ele. Mas para as nossas vidas hoje, existe um peso ou mesmo uma consequência em assumir essa identidade que Deus tem para nós? Com certeza, né? Toda identidade, quando assumida, ela causa algum tipo de repercussão, né? Seja como for. Às vezes a nossa sociedade hoje é uma sociedade muito negligente em algumas áreas e muitas vezes racista também, e ao fato de às vezes assumirmos a nossa identidade, por exemplo, como cristão, nós perdemos algumas amizades. Por quê? Porque sabemos que é uma influência maligna, sabemos que é uma influência de vários tipos de pessoas que não aceitam, não concordam, e aí criticam, se afastam, achando que a pessoa agora está se tornando uma pessoa religiosa. E existe sim, existem as consequências. Para o pessoal que está nos assistindo, pastor, e eu acredito que tem muita gente se perguntando ali agora, como eu posso descobrir a identidade que Deus tem para nós? Então, eu quero que o senhor responda para essas pessoas que têm dúvida, que ainda não descobriu o chamado e até mesmo a identidade que Deus quer para ela. Quero que o senhor nos explique como nós podemos encontrar a nossa identidade, a identidade que Deus tem para nós. Bom, essa é uma pergunta bem pessoal, né? Porque assim, como se trata de identidade,
cada uma pessoa tem a sua identidade, né? Então é algo bem pessoal. E em meio à Bíblia, né, por exemplo, como a nossa pessoa, a pessoa que nós falamos aqui foi Jeremias. Jeremias, ele quando identificou a sua identidade, ele teve que abrir mão de algumas coisas, por ordem de Deus, né? Então, assim, a gente também, quando descobre aquilo que Deus tem pra gente, é importante entender que a Bíblia nos relata, lá em 1 Coríntios capítulo 14, que nós devemos procurar com zelo, com cuidado, os dons que Deus tem para cada um de nós. Então, assim, é algo pessoal, mas que a gente só pode identificar a nossa identidade, o nosso chamado e assumir a nossa identidade, digamos assim, se tivermos uma vida de santidade, se tivermos uma vida de compromisso com Deus, para poder identificar o que Deus tem para nós. Amém, pastor Israel. Amém. Essa foi a entrevista com o nosso pastor Israel, pastor presidente da nossa igreja Metejec, e até a próxima. Tchau. Muito bom! Aprendemos mais agora com o nosso pastor sobre esse tema, identidade em Deus. E estamos muito mais nutridos no conhecimento. Agora eu sei que uma identidade em Deus não se trata mais só de um documento com foto, mas sim de uma conduta de vida com Ele. Muito bem, Jenson. Você aprendeu direitinho o que é ter uma identidade em Deus. E esse foi o seu Jornal Jovem. Voltaremos em breve com outros assuntos que vão prender sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.